Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então eu quero meditar o congresso, né? Começando assim da primeira parte da abertura do congresso, né? O que foi comentado no início, foi falado assim, né? Que o homem, ele quer criar sua própria verdade. É o que a gente mais está vendo no mundo. Hoje, a gente sabe que existe uma verdade absoluta, né? Que é aquilo que Deus diz, que é aquilo que Deus já revelou, né? Que é aquilo que está lá fundamentada nos mandamentos, no magistério, em tudo que Jesus nos deixou dos seus escritos. Então, a verdade absoluta é o que Deus fala, é o que Deus colocou, é a lei natural, é a verdade absoluta, né? A lei natural das coisas, como as coisas funcionam, como Deus fez. E ponto final. Mas a gente está num mundo tão mimimi que estão fazendo uma fragmentação disso, vamos dizer assim, né? Estão pegando, hoje está se valorizando demais o humano, o subjetivismo, né? O subjetivismo é justamente valorizar a opinião própria de cada um. Mas o que é opinião própria, gente? Nós sabemos o nome disso, né? Vontade humana. Opinião própria se chama vontade humana. E isso está sendo muito considerado, e é até como se fosse um atentado à humanidade da pessoa, fosse um ato de preconceito você não valorizar a opinião do outro, né? Não importa a asneira que a pessoa fale. A asneira tem que ser aceita. E a gente vê isso até na igreja, a gente vê isso até nos meios cristãos, esse subjetivismo, essa valorização de cada um com a sua própria verdade, porque eles acham assim. Aí eles acham que Jesus pensa assim, né? Que Jesus valoriza e que Jesus é ele mesmo que fez assim, né? Cada um com a sua própria opinião e que está ali abençoando a opinião de cada um, a cultura. Aí eles falam, mas a questão da cultura, então a palavra de Deus tem que se adaptar à cultura das pessoas, a palavra de Deus tem que se adaptar à região que as pessoas vivem, à forma com que a pessoa foi criada, de onde que ela vem, né? O que ela passou na vida dela, os traumas, as experiências dela. Então, isso tudo tem que ser muito valorizado. Então, não se pode pregar exatamente o que está sendo falado ali, porque tem que respeitar essa subjetividade da pessoa. Então a gente vive nessa realidade, é muito triste. E sem que a verdade absoluta cura qualquer um, gente. Um psicopata pode vir para a verdade absoluta, igual a gente falou na live. E sendo psicopata, ele pode nunca matar ninguém, obedecer às leis de Deus, e ainda com a inteligência que Deus deu para eles, eles ser ótimos cristãos, tendo a psicopatia. Um esquizofrênico, alguém que tem borderline, qualquer coisa de fobia aí, né? Diante da verdade, todos são capazes, né, de viver isso, né? Mas o que está sendo pregado hoje é que não se pode falar a verdade, porque hoje tem um vitimismo que protege a pessoa humana, né, de se machucar e que tem que considerar isso. E o mundo está esse caos, porque Jesus deixou claro no livro do céu: o caos do mundo é a falta de submissão a Deus. A falta de submissão à cabeça a Deus fez com que o homem caísse. Então, o ser humano não obedece a Deus e não obedece nenhuma autoridade que Deus colocou, porque cada um quer a sua própria verdade, e aí a gente vê toda essa bagunça no mundo que se falou hoje tanto separadamente. É a crise dos borderline, é isso, é aquilo, é não sei o quê, é agora os bebês reborn, é não sei o quê, é esse problema, é esse outro problema, é isso que também tem que ser considerado. Gente, mas não teria esse discurso, não teria tanto esse problema se todos estivessem se submetendo à verdade. A gente nem ia ver tanto transtorno assim. Poderia até dar pessoa, ia ser uma cruz na vida da pessoa. Poderia ter pessoas vivendo isso, mas elas estão tão assim envolvidas com a verdade que elas não ficam prestando tanta atenção em si mesmas para ficar prestando atenção em si mesmas para perceber qual fobia que ela tem, qual problema que ela tem. Então a gente, hoje em dia, até a igreja pensa que não pode levar a verdade, porque é um choque de cultural. Então, eu não posso ir lá para os índios, entendeu? Eu não posso pregar para os índios a verdade, né?
porque é um desrespeito à cultura daquelas pessoas que estão ali, né? Então eu não tenho que respeitar aquele local, né? E então assim, claro que Jesus não vai pedir para impor nada, mas também você não vai pedir para você ser falso e negligente. Então assim, é uma realidade assim que como se Deus fosse fraco, como se vocês pensassem assim que eu acho que é uma falta de tratar as pessoas como burras, sabe? Porque se você acha que a pessoa não é capaz de ouvir e de se aderir àquilo, você acha que ela é muito incompetente, burra e incapaz. Então, assim, é uma realidade que. E ao contrário, quando a pessoa está se movendo por Deus, por amor à verdade, Deus está com ela. E Deus dá a capacidade. E Deus fala que se o sacerdote fosse obediente a ele, ele falou no livro do céu, daria 3 alegrias espirituais. E uma dessas alegrias é poder tocar os corações mais duros. Então, ele daria a força, a palavra não iria só a palavra, iria com a força de Deus, com a potência de Deus que ia tocar aqueles corações mais duros, pelo poder de Deus, porque a pessoa com a verdade está com Deus, está em posse de Deus, e Deus pode transformar qualquer um. Claro que tem a questão da liberdade e tudo, mas a Deus, é porque a pessoa não acredita que a palavra de Deus é tão poderosa assim. A pessoa não acredita, a pessoa acha que a palavra de Deus vai machucar o outro, né? Então, o mais bonito, o mais verdadeiro, o mais humilde da minha parte é ficar ali concordando com a pessoa, na cultura dela ali, ficar ali junto, na roda ali, fazendo o que elas estão fazendo. Se tiver fazendo macumba, não tem problema, vamos fazer junto, porque a igreja tem que ser em saída, a igreja tem que participar da vida do povo, tem que mostrar que é uma mãe, então não importa, pode fazer um passo em mim, pode fazer isso, pode fazer aquilo que for. E muitos sacerdotes têm essa cabeça. Então, assim, eles vão pela própria força e eles querem transformar o mundo pela própria força, mas não tem, gente, transformação sem a pessoa não voltar-se para a verdade. E essa verdade é para todas as pessoas, sabe? Então, assim, é muito importante isso, né? Então, nós estamos dispostos, foi feita essa pergunta, nós estamos dispostos a ouvir a verdade quando ela nos for dita, ou vamos rejeitar? Nós realmente estamos dispostos, quando essa palavra de Deus se manifesta, estamos dispostos a ouvi-la? Estamos abertos a ouvi-la? Isso é muito importante. Entende? Isso é muito importante. Aí o monge, né, foi falado do livro da Santa Brígida, né, dessa visão do monge que perguntando para Jesus as coisas, né? É incrível, né, as respostas dele, né? Confirma tudo que o Senhor nos fala, né? A forma com que o Senhor nos ensina, né? É muito incrível, gente, a vontade divina. Aí a gente vê como que Deus é imutável, né? Como que as coisas dele são claras, né? Tá tudo dentro da ordem, da lei natural que ele fez. Tudo tem uma resposta e diante de Deus, por isso que fala, todo jeito se dobra. Você vai falar o quê, né? Quando você vê uma resposta tão maravilhosa, tão clara, assim, que tudo que Deus faz, gente, tem sentido espiritual. Tudo que ele mantém na terra, até as coisas que a gente não considera boas, nojentas, até como uns bichos, né? Tudo tem um sentido espiritual. Deus está falando algo, Deus está, às vezes até através das feras, como ele falou, está nos humilhando. Porque senão, gente, o ser humano acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Então, essas coisas mostram a nossa pequenez. Um leão raivoso mostra a nossa pequenez, o nosso nada, diante desse bicho, né? Desse animal. Então, assim, tudo é um bem, né? Tudo tem, Deus está falando algo através daquilo. Eu acho isso muito bonito. Tudo tem um recado de Deus, uma nota de amor de Deus, né? Uma impressão de Deus ali para você desvendar e descobrir, né? Então, ele perguntou, né, sobre os sentidos, né? E por que não falar tudo que me dá um prazer, né? Se eu fui feito para falar e não ter, não usar os meus sentidos para aquilo que me dá prazer, por que que eu não posso, já que o Senhor me deu a boca para falar e tal? Aí Jesus deixa muito claro para ele: eu te dei a boca para falar, mas não é para falar qualquer besteira, não é para você sair falando asneira, contando piada besta, falando bobagem, conversas bobas que não tem fruto nenhum. Eu dei a boca para você falar coisas racionais, ou seja, frutos de uma coisa que você raciocinou, inteligente, coisas assim, conexa, né? Não é qualquer coisa boba. Coisas conexas, coerentes, né? Com aquilo que você está pensando e que agradam a Deus. Então, a nossa boca foi feita para manifestar a glória de Deus, para a gente falar da glória de Deus. E Jesus fala no livro do céu que o homem foi feito para ser narrador da obra de Deus, porque as coisas de Deus
que ele criou fala em linguagem muda, e o homem foi feito para contar aquilo que ele está aprendendo de Deus. O homem foi feito, ele que dá vida para essas coisas criadas. Quando ele vai vendo, né, o que Deus fez, para que Deus fez, ele vai contando, ele vai falando, então ele está glorificando. Então, o homem, Deus deu a comunicação para o homem, porque ele fala que é a natureza de Deus essa comunicação. Aí no livro do céu ele fala: eu sou simplíssimo, puríssimo e comunicativo. Então, por isso que Deus nos fez com o dom de falar. Não é para a gente ficar falando besteira e perdendo nossa vida, perdendo tempo. É para a gente falar com Deus, falar das coisas de Deus e falar do nosso, pro nosso próximo de Deus, né? É para a gente usar a nossa boca para manifestar, como a gente faz aqui partilhando o livro do céu, as coisas de Deus. É assim que se usa a boca. Então, gente, nada que nós temos é para usar de qualquer jeito. Tem um jeito certo, ordenado de usar. Os nossos sentidos são para nos levar a Deus, não é para nos levar a nós mesmos, não é para a gente servir a nós mesmos, mas é para Deus, é para a gente viver por Ele. Isso é muito importante, né? Então, então, o que mais que eu posso falar? Então, muitos não querem a vontade de Deus e querem usar os seus sentidos para o pecado, que é a escolha que a criatura faz na liberdade dela, mas tem um preço, né? Se a pessoa não quer, gente, se a pessoa, igual eu perguntei assim, ó, gente, essa pergunta que foi feita é muito importante. Vamos, quando a gente ouvir a verdade, a gente vai abraçar e ela vai rejeitar. Tem essa escolha que o ser humano é livre para escolher, mas tem o preço, porque rejeitar mesmo, rejeitar, você nunca vai rejeitar. Porque ou você se adere a Deus, ou você se adere a Deus através da justiça dele. Isso é muito importante, foi falado, né? Ou você vive para Deus, ou você vai viver para a justiça dele. Ela no inferno, a condenação do inferno, onde reina a justiça de Deus lá também. Então, você vai ter sempre lá a verdade, que você vai estar consciente de que você teve chance, de que a verdade foi manifestada várias vezes para você e você não quis ouvir. Você preferiu fazer os seus pecados, você preferiu dizer para Deus: sai para lá, porque quando você peca, você está dizendo: sai para lá, eu não quero você, sai para lá, eu quero meu prazer, eu quero minha sensação. Sai para lá, Deus, eu não quero me render, eu não quero você. Então você vai ter consciência clara de que Deus te amou, te dando a vida, que tudo que Deus fez tudo na sua vida foi amor dele, e você vai ter a consciência real de que rejeitou o amor de Deus. Então, a justiça de Deus não é assim: ai, por que que Deus não me destrói? Por que que Deus não me deixa num canto e tal? Não, você não foi criada para ficar num canto. Você foi criada para se mover por Deus. A sua vida é um movimento, né? Então, ela não é uma coisa assim que, ai, me destrói então, Senhor, e faz com que eu não exista. Não, Deus quis que você existisse. Você foi criada com um propósito para se mover por Deus. Se você se moveu para o pecado, para os seus sentidos, e recebe a condenação, então lá você vai se mover na justiça, né? Sendo castigado eternamente. Mas você não vai ser destruído. Vai ser um tormento eterno em que você vai estar sempre vendo a burrice e a estupidez que cometeu. E você não vai, ah, mas lá eu vou amar o demônio, que eu escolhi o demônio. Não, você vai odiar o demônio, porque você vai ver a verdade. Você vai ver que o demônio te enganou. Você vai ver que ele também é um Zé Ninguém, que é um perdedor, que quem te. Você achava que estava quando você seguiu o mau caminho, os maus amigos, você vai ver que eles te enganaram. Você vai ver que a única pessoa justa foi Deus e as pessoas que Deus usou para te falar. Às vezes é a mãe que você rejeitou, que te falou: não faz isso, meu filho, não usa essa roupa, não usa essa droga, filho, larga desses amigos, estão te levando para o mau caminho. Né? Então você vai ver que aquelas pessoas que você mais se afastou delas porque você achava elas chata, achava que elas te julgavam, são as pessoas que mais te amavam. Deus estava te amando através daquelas pessoas. E que você mais rejeitou, né? Era que estava te levando para o céu, né? Então você vai ter essa consciência clara. E o tormento é a verdade, né? O tormento maior é ficar privado da visão de Deus. Porque quando você está na terra, Deus vai se manifestando. E Deus fala que Ele fala por várias formas. Ele fala pela força dos benefícios, Ele fala pela criação, Ele fala pela circunstância, pela palavra dEle. Então Deus fala pela cruz, Deus fala pelos sofrimentos que Ele te manda. Deus fala pelo amor, né, do Espírito Santo derramado. Deus se manifesta. Enquanto você está na terra, você tem chance, né? Você é o viador conquistado. Você tem chance. Então você ainda está vendo Deus. Você pode não estar vendo assim claramente na visão beatífica como no céu, mas Deus, como que é a visão na terra de Deus?
A visão na terra de Deus é vendo a vontade dele, é vendo as manifestações da palavra dele. É assim que se contempla Deus na terra, é através da verdade. Então, Deus está sendo te dado, a visão dele está sendo te dada quando aquela pessoa te dá uma luz. Olha, pensa bem, não vai por esse caminho, não, por isso, por isso, por isso. Essa pessoa está te fazendo ver Deus, te mostrando que não é de Deus, porque te mostrando, olha, filha, não é por esse caminho, não, obedece. Então, quando você está na obediência, na ordem, você está quando a pessoa te fala a verdade, você está contemplando a Deus e obedecendo a Deus. E se você obedece essa verdade, se você não obedece, você está rejeitando a Deus. Então, quando você rejeita o que instrumento de Deus que Deus pôs na sua vida te fala, e você rejeita, você está rejeitando o próprio Deus, porque Ele é o verbo, a palavra, na terra é assim que Ele se manifesta. Então é muito sério. E os demônios, você acha que os demônios estão felizes lá? Ah, não, mas o demônio está muito feliz no inferno, que lá é a terra dele, é ele que reina lá. Vai nessa. Ele sabe que ele foi burro. Ele sabe que ele nunca mais tem volta para ele, que ele errou feio. Ele sabe que ele sabe a verdade. Entendeu? Ele sabe a verdade. Ele sabe. Então, eles reconhecem, né? E o mais terrível, do mais terrível é que se eles pudessem, como foi falado, era poder ver Deus de novo, mas não pode. Não pode mais ver a Deus. Isso é o pior tormento que tem, né? Porque ver Deus é felicidade, contemplar Deus é felicidade, é onde nós nos encontramos, né? Porque nós somos dele, né? Ficar sem ele é a pior tragédia que pode acontecer. Então, queira ficar sem coisas aqui na terra. Queira perder aqui. Mas não queira perder a Deus. Você não sabe o que você está fazendo, né? Então, Deus é a felicidade, né? Então, é muito importante isso, né? E, então, não tem pra onde correr, né? Ou é a justiça de Deus, no inferno, ou você serve a Deus. E quando a gente fala isso, não é porque a gente está dizendo, né? Ai, nossa, lá, nem elas estão querendo, porque não estou pensando. Não, ao contrário, né? Nós queremos, nós não somos burros, não queremos outra coisa do que a vontade de Deus, né? Porque nós sabemos exatamente para que nós somos feitos, nós amamos a Deus. Então é uma entrega voluntária, né? Então, assim, é diferente, né? Deus também não adianta, sabe? Você ficar assim, ah, mas eu, então, como o inferno é horrível, então eu quero Deus. Não. Deus é a intenção. Não é tão simples assim. É a intenção verdadeira. Tem que ter uma intenção verdadeira. Se não é purificado no purgatório até amar verdadeiramente. Então, é muito sério isso, né? Então, é a escolha livre que nós fazemos, né? Então, sobre a palestra do Anderson, entrando na palestra do Anderson aqui, eu vou comentar alguns pontos, né? Ele falou que uma coisa interessante, que o Adão, desde o Adão, o homem aceitou a mentira da serpente. Então, a mentira entrou no mundo. Porque a serpente falou: vocês serão como Deus. Mas naquele momento era Deus sem Deus, né? Não deuses em Deus, né? Como filhos de Deus, sendo a imagem e semelhança de Deus, mas como Deus de si mesmo, né? Fazendo as suas próprias escolhas, decidindo o que é bom e o que é mal na vida. E é isso que o ser humano quer. O ser humano quer a liberdade para dizer o que é bom e o que é mal. Se o ser humano falar assim: a droga é boa, porque faz bem pro meu corpo. O homem acha que é verdade só porque dá uma satisfação temporal. Ele já acha que é verdade, né? Ah, mas está me dando prazer, um temporal. E o homem acha que tudo que dá prazer é a verdade e o que gera dor é a mentira. Então, se sacrificar, rezar, jejuar, seguir a Deus, fazer um sacrifício, perdoar os meus inimigos, isso causa muita dor, então não devo fazer isso, né? Ai, mas deixar de fazer sexo no namoro, no, fora do casamento, essas coisas é muito ruim ficar sem isso. Meu corpo quer isso. Então, se meu corpo quer, essa é a verdade. A minha verdade, né? Aquilo que me faz bem. E o ser humano tá pregando isso. É como um slogan, né? Que cada um tem o seu. Seja você mesmo, seu corpo, suas regras. Isso tudo é a mentira da serpente que está repercutindo aí no mundo. Que é o que o Anderson falou, que essa mentira desde o Adão abraçou. Então tem uma mentira circulando aí, em que o ser humano, inclusive, né, pessoas assim que eu estava vendo um vídeo do cara que foi entrevistar um homem na rua e perguntou para ele se ele acredita em Jesus. Aí ele disse que sim. Só que quando perguntou se ele acredita assim, se segue alguma religião, ele falou que não segue nada, porque ele falou assim que cada um tem que seguir seu coração. E aí ele falou que cada ser humano, que Jesus vem pregar isso, né? Que cada ser humano, não é para você ver.
Cada ser humano é iluminado por si mesmo. Então, são influências que essas pessoas têm, né? Vivem. É, então, nós estamos em um tempo em que está sendo defendido que o ser humano próprio é iluminado por si mesmo e que cada pessoa humana é maravilhosa em si mesma e que cada uma tem uma plenitude, uma iluminação que e por isso que não pode falar nada contra a pessoa, denunciar o pecado dela, porque vai matar ela, vai destruir ela, porque ela em si mesma pode atingir uma iluminação muito grande, porque ela é maravilhosa, né? Então é pregado o humanismo satânico, em que o ser humano está sendo colocado no centro, né? Um antropocentrismo, né? Em que o homem está sendo valorizado demais. Por isso que a cultura dele é muito especial. Não importa se é cultura que come uns aos outros, não é cultura que faz, chama demônios, invoca demônios, entidades, não importa, né? É uma iluminação, uma coisa linda, é uma coisa assim que não pode, mata a pessoa, destrói a pessoa se fala que aquilo é pecado, né? Você falar que aquilo é errado, né? Igual a minha parente, né? Ligou pro meu pai falando que agora ela vai fazer estudar astrologia, né? E quer mexer com esses trem de carta, de não sei o que dos astros aí, né? Tem a ver com signo. E ela se acha muito inteligente, né? Ela acha que ela tá fazendo uma coisa assim, nossa senhora, estou encontrando a luz. Aí meu pai falou pra ela que ela tava errada, né? E ela não gostou. E ela falou assim que os parentes dela, todos que disseram que ela tá errada, ela falou assim que tudo tem inveja dela. Por isso que estão falando que ela tá errada. Então, quem fala na cabeça dela que as pessoas que falam que ela tá errada têm inveja dela? É o demônio. É o demônio. E ela fala que é Deus. Ela falou assim: Jesus garantiu para mim. Jesus, ele falou no meu coração e ele garantiu para mim que eu tô no caminho certo para me seguir em frente. Aí eu fui e falei pro meu pai: não é Jesus que tá falando com ela. É o demônio. Então, muitos estão ouvindo o demônio, achando que é Jesus. E como você percebe isso? Porque o demônio vai te levar a fazer escolhas egoístas, né? Vai te fazer um caminho em que você burla, né? Não segue as leis verdadeiras e naturais que Deus colocou, mas que você segue as próprias verdades e leis, né? E que você nega toda a verdade que Deus instituiu, que não precisa da Bíblia, não precisa de ir para a igreja, não precisa de nada. Então, assim, o demônio fala, você mesmo é iluminado. Então, ele enche o ego da pessoa. O demônio, ele enche o ego da pessoa. Ele faz a pessoa se inchar e Deus não, né? Ao contrário, né? O falar de Deus não é assim. Jesus falou para nós, né? Ensina no livro do céu qual que é a diferença quando é ele falando e o demônio falando, né? Então, é muito diferente, né? Ele fica enchendo um ego da pessoa, né? E aquelas pessoas que estão falando a verdade para ele, fala que elas estão mentindo, são invejosas, né? Então, faz ela também se afastar, faz ela ver as pessoas como um empecilho, então vai fazer essa pessoa viver uma seita, né? Em que ela se separa de todo mundo e que só é ela ali, mas é ela sozinha se ouvindo os seus próprios interesses, né? Não está se submetendo à verdade de Deus como está ali, né? É a própria verdade que ela criou, que a astrologia é maravilhosa, né? E que ela está indo para o caminho certo. Mas ela deveria pensar, tá todo mundo me dizendo, meus parentes, tá todo mundo falando que eu tô errada. Então, como essas pessoas dão um balde de água fria nela e diz algo que não traz prazer para ela, os ouvidos dela, ela acha que essa é a mentira. E aquilo que fala, vai mesmo, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, que incha ela é Deus, sabe pra você ver. E tem muita gente vivendo assim, nessa idolatria do próprio eu e do, né? É uma ideologia. O que que é ideologia nesse mundo? É o que você diz para si mesmo e você ama o que você diz para si mesmo. Mas quando você submete a palavra de Deus, você tem que entender que não interessa o que você pensa, filho. Não interessa o que você diz para si mesmo. Não interessa as suas opiniões. Só o que Deus diz puro é puro, puro, puro é santo, é verdadeiro e é bom e também vai te fazer feliz também. É a verdade, a sua verdade está em Deus também. Porque você foi criado por um propósito. Fora disso, você vai viver sempre como alguém que não conhece nem a si mesmo. Então, você só vai conhecer a si mesmo em Deus. Só vai encontrar a si mesmo em Deus. Só vai encontrar o sentido da sua felicidade e realização em Deus. Fora disso, você vai viver na pior mentira da face da terra. No engano da serpente, que ainda repercute nos nossos tempos, né? Ele falou do perigo do relativismo, né? O Anderson tocou nesse ponto e é o que a gente vive hoje. O relativismo é o quê? Cada um tem seu ponto de vista, né? E tem que ser respeitado. É isso aí.
Agora, o que que Deus, ele fala uma coisa importante, né, sobre a obediência e amor à verdade, que é muito importante isso, né? Não basta você só saber a verdade, porque você pode viver uma fé sem amor, como o Padre Paulo Ricardo falou. Mas é ouvir a verdade, amar aquela verdade, querer aquela verdade. Por isso que foi feita essa pergunta no início. Se você ouvir a verdade, você vai aceitar ela? Porque às vezes você fala, eu vou aceitar, eu vou obedecer, mas tá triste. Como que você vive na divina vontade assim? Ai, eu tenho que partilhar. Ai, que peso. Aí quando você vai falar uma tristeza, igual na partida da Michelle, né? Falando disso, né? Mas é uma tristeza para fazer a vontade de Deus, é coisa que arrastando, parece que tá te matando fazer a vontade de Deus. Que obediência é essa? É uma obediência mecânica, que o Anderson falou sobre isso. É uma obediência sem amor, é uma obediência mecânica. É que você fica com medo, ai não, se eu desobedecer vai me tirar do grupo. Ai, se eu desobedecer vai me xingar. Ai, não sei o que, né? Vai vir problema na minha família. A pessoa tem um pensamento assim já, de Deus. É assim que ela pensa. Então não basta ouvir a verdade, tem que querer a verdade. E é com liberdade, porque Deus vai ver se no seu coração você está consentindo com aquilo, você está amando aquilo, se dentro de você tem uma resistência. Igual ele deu exemplo do casamento dele. No começo ele tinha resistência, e ele ficava com aquela. Ele gostava da virtude, porque às vezes a pessoa gosta da virtude, é a virtude da cruz. A mulher me prejudica, a mulher não me serve como esposa, a mulher é assim, assim, assada, mas eu vou aguentar firme até o final. E a deusa, não é Deus que está sendo adorado nesse casamento, não é Deus que está sendo o centro, mas é o ser humano, né? A deusa está lá pisando, né? A faraó, né? Então ele estava vivendo como um escravo, ele não estava vivendo como filho de Deus, e Deus não nos fez para escravidão. A redenção também da cruz não é para produzir escravidão na gente. Então existe a cruz que não é imposta por Deus, que é a cruz que é fruto das nossas próprias escolhas erradas. E é essa luz que Jesus estava dando para o Anderson. Essa não é a cruz que eu te dei. A cruz que eu te dei agora vai ser você cortar uma coisa que eu nunca juntei. Eu nunca uni, porque onde dois ou mais estão unidos, eu estou ali, mas não tem dois unidos. Tem um tentando, sendo pisado sozinho, e o outro nem aí, não está ali, não está comigo. Não quer comunhão comigo e com a pessoa. Não tem comunhão verdadeira. Então é o que Jesus mostrou. E a cruz foi o processo todo, aguentar a família enchendo o saco na cabeça dele, ele ter que negar aquela visão de virtude, né? As coisas que ele já deve ter ouvido na cabeça dele, ai, que coisa horrível, largando a minha esposa, isso é um tadinho, ela vai ter a depressão, pode ter vindo um monte de coisa na cabeça dele. Esse sofrimento, o sofrimento tudo de organizar a vida, né? De vender as coisas que ele já explicou lá que ele teve que fazer. Mas aí que tá, né? De obedecer a palavra de Deus e você vai lidar com aquelas dificuldades, né? E tudo. Mas se for uma obediência sem amor, e se o Anderson ficar ainda triste, ai, como era bom antes. Ai, se eu pudesse nunca ter ouvido nenhum conselho que foi falado aqui, era melhor antes, assim tá muito ruim. Ai, meu Deus, tá muito ruim desse jeito. Não. A obediência tem que estar convencida, e tem que estar, glória a Deus, meu Deus, como eu tenho que viver a minha vida toda para Deus. Deus me tirou da escravidão. Eu podia viver minha vida toda no engano aqui na terra e ficar sabendo disso só lá depois no purgatório. Meu Deus, Jesus me ama demais, me tirou da escravidão. E ama minha esposa também, ama meu filho, porque nós não estávamos sendo família, nós estávamos. Ela também estava pecando mais ainda, e para não perder a alma dela, ele. Meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Então, isso tem que produzir uma gratidão e só felicidade. Porque a verdade, quando você realmente obedece, você ama, te produz paz, felicidade. Você não fica obedecendo e chorando. Igual o pessoal que saiu do Egito. Ai, que saudade das carnes que a gente comia no Egito. Tinha uma pancada nas costas, mas pelo menos tinha uma carne. Ai, que delícia que era aquela comida. Ai, que não sei o quê. E agora nós estamos nesse deserto aqui, vivendo de providência, não sabe o que vai comer, a gente vai comer hoje, tem que ficar toda pedindo para Moisés rezar e esperar. Ai, que vida ruim. Ficar esperando de Deus, sem saber o dia de amanhã, cada momento. Pelo menos no Egito tinha uma rotina. Gente, obediência sem amor não dá.
Jesus foi obedientíssimo, mas não pensa que ele fazia. Ai, pai, eu vou fazer essa vontade. Ah, que se eu pudesse fazer outra coisa, não. Ele falava com prazer. Ele só olhava a vontade do pai. Ele é a obediência em pessoa. Então, ele nos ensina a ser o mesmo. Então, quando a gente ouve a verdade, se a gente não obedecer como foi falado, é uma coisa também que eu estou pensando. Se a gente ouvir falar, eu vou fazer um pouquinho diferente do que foi falado, né? Vou mudar um pouco, né? Porque eu não gostei de certas partes, não adianta. Deus não vai estar com você naquele ato. Se ele mudasse alguma coisa, olha, eu vou enganar a Aline, né? Vou falar para fazer assim, mas eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer diferente. Não, ele teve que romper mesmo. Ele teve que obedecer claramente, né? Liberar a pessoa, né? Então, assim, isso é muito importante. Se você não obedecer, não tem meio termo para Deus. Ou você se compromete, ou você não tem enganação e fingimento com Deus. Não tem, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Muito importante o que ele falou, né? Dando testemunho dele, né? Porque estava vivendo a falsa cruz que foi falado também. Ele não estava vivendo aquela cruz que é da divina vontade, que é o que Deus manda, que é o que Deus mandou, que trouxe cruz para ele, e é todo esse processo, que ele teve muita dor de cabeça, né? E ter que ouvir um monte de coisa, acusação, mas ele estava fazendo, ele tinha que ficar em paz, né? Ele tem que ficar em paz, que está fazendo a vontade de Deus, isso não pode produzir tristeza nele. Saber que está fazendo a vontade de Deus, gente, é a maior paz que tem. Se saber que Deus te falou e você obedeceu exatamente o que ele disse, não tem coisa melhor que te faz dormir e pôr a cabeça no travesseiro, gente. Saber que aqui na terra você já saber que está agradando a Deus, que está vivendo conforme o que ele te pediu, meu Deus. Gente, sem isso não tem. Jesus amado, não dá. Não tem paz sem a verdade, né? E a verdade traz paz, né? Então, por mais que na hora você sente aquela dor natural, você é humano, você é pequeno, você é limitado, a Luísa sentia resistências nela, mas a questão é o que você vai decidir. Não é o que você está sentindo, gente, nós não movemos por sentimentos, é a sua decisão. Agora, essa decisão tem que gerar felicidade, não tem como. Ah, mas essa decisão está me gerando tristeza, então você se decidiu, mas você não queria aquilo. Você não se convenceu de que aquilo é o melhor. Você não está voluntariamente querendo a verdade, a vontade de Deus. Isso é perigosíssimo, né? Daqui a pouco eu continuo aqui. Continuar aqui também o que falou na palestra, que tá, já falei da falsa cruz, né? Eu achei interessante que falou assim, né? Crê a porta para enxergar a verdade. Então, quem aproxima com desconfiança não vê a verdade. Igual aí ele deu o exemplo dos fariseus diante de Jesus. Como eles já estavam ali com inveja, julgando, entendeu? Querendo, já tinham uma intenção errada, eles não eram capazes de enxergar a verdade. Jesus explica isso no livro do céu, né? Ele fala que quem se aproximar dos escritos com a intenção errada não vai ver a verdade. Vai ficar cego, mais cego ainda. Então, se a pessoa, esse mover, né, de crer, se você já não tiver uma disposição interior, mesmo que você ainda tá, assim, ignorantíssimo, né? Começando agora, super cru das coisas de Deus, mas a pessoa que chega para estudar esses escritos, mas já com muita disposição, eu quero entender, não, eu não sei de nada, mas eu quero aprender. Mas você vê que no coração dela já tem uma intenção verdadeira, que ela tá aberta para entender aquilo, que no coração dela ela tem muita sede de Deus. Deus vai se revelar a ela. Ela vai conseguir aprender. Mas se ela já se aproxima assim, deixa eu ouvir só para me ver, para me pegar essa pessoa aqui, numa palavrinha que ela falar, eu vou vigiar o que ela tá falando e a pessoa tá mais prestando atenção em algum erro, em alguma coisa que a pessoa fala assim, ah, essas palavras foi mal colocada, deixa eu pegar ela no jeito, igual os fariseus ficavam assim, sabe? Eles ficavam assim de tocaia, né? Para tentar pegar algum podre de Jesus. Eles queriam ver algum podre, né? Mas aí eles ficavam com mais raiva ainda porque não via nada, né? Aí eles distorciam a realidade para poder ter o que falar, né? Então, se a pessoa já chega assim, ouve uma coisinha, o jeito que ela faz em nome do pai que me criou, do filho, ai, parece que tá invocando três deuses e não sei o quê.
a pessoa já começa, implica com o jeito que reza, implica com uma coisinha que é falada, e já distorce sem saber nada, a pessoa já chega assim querendo dar aula. O que vocês estão falando aqui, tá tudo erro teológico aqui, que não sei o que, olha aqui no catecismo tal, isso aqui tá errado. A pessoa já fala que tá errado, ela nem entendeu ainda, ela chegou agora e já pegou, não, porque lá no fundo ela tá ouvindo, não assim, ai meu Deus, que coisa linda que esse pessoal tá falando, deixa eu entender isso. Jesus amado! Ah, não chega com aquela, sabe, sede, como alguém que não sabe nada e que veio, né, tomar da água, né? Ela chega assim, deixa eu ver o gosto dessa água aqui, mas deixa eu ficar alerta, qualquer coisinha, eu casco fora aqui que eu vi aqui, qualquer coisinha que sair fora da teologia do não sei o quê. Essa pessoa, gente, não está aberta para Deus. Ela já está julgando, ela já tem pré-julgamento, né? Não é que você vai pegar e ir na internet e entrar em qualquer coisa e falar, ai, não vou ter pré-julgamento, assim, tudo que vou falar que é verdade, tudo. Aí você vai ver trem de espiritismo lá e vai falar que é verdade. Não é isso. A gente tem um certo pudor, prudência, né? Normal, né? Mas eu tô falando daquela pessoa, sabe, que já chega assim achando que ela já é a sábia das sábias, que tem que dar aula, que tem que ensinar e tudo, sabe? É aquela pessoa assim orgulhosa, entendeu? É aquela pessoa que ela acha assim, eu sou iluminada por Deus para consertar o que os outros, né? Então aquela pessoa já aproxima do vídeo, do canal, com essa visão, né? É, o que ela sabe, eu tenho anos de não sei o que, de estudo, de coordenação, de não sei o que. Essa pessoa não consegue. Ela vai ter que se esvaziar por completo. Vai ter que entender que ela tem que pôr numa gaveta tudo o que ela sabe e começar de novo. Quando Jesus quiser abrir aquela gaveta e usar aquilo que ela sabe para complementar alguma coisa, vai ser no tempo de Deus, mas naquele momento ela tem que ter essa confiança em Deus de pôr tudo dentro de uma gaveta, deixar lá e vir como alguém que é uma tábua rasa, que não sabe nada, entendeu? E tá ouvindo aquilo ali, é a primeira vez que ela tá ouvindo aquilo ali. Então, assim, é muito importante isso, né? Aí ele falou também sobre a mortificação por domínio próprio, né? Que é dominar as paixões, que não adianta, né? A pessoa nunca vai ter domínio de si mesma se ela não se mortificar daquilo que ela gosta, né? Dos seus apetites. E falou do reinar, o verdadeiro reinar, não ter reinar sem sacrifício, que é não tem como a divina vontade reinar na sua vida, né? Não tem como esse reinar acontecer de Jesus reinar no seu coração sem você sacrificar. E o maior sacrifício que ele pede de nós é morrer para nossa vontade humana. É dar nossa vontade humana. E falou sobre isso também, que é o maior dos martírios, né? E dar nossa vontade humana não é tão simples assim, que você vai entendendo, né? A realidade, como que ela é, aquilo que você vai percebendo em você, né? Ele falou, né? O amor próprio que há dentro de você, as coisas erradas que há dentro de você. Você tem que todos os dias renunciar. Sem sacrifício não adianta. Então, você tem que obedecer, porque às vezes você não vai, você vai ouvir aquela verdade, mas vai ter uma resistência dentro de você. Você tem que calar essa resistência, né? Dentro de você. Então, é muito importante isso. Senão você, e é um calar, assim, por amor, sabe? Não é obediência mecânica, né? Não é uma coisa, assim, medrosa, né? É amor. Mesmo que tem certas situações que você não entenda, mas você cala até sua vontade já de falar. Ai, eu tô chegando agora no grupo aqui, eu sou nova. Ouvi um trem que não desceu bem a minha garganta. Eu acho que tá errado a pessoa que tá falando. Eu nunca ouvi isso. Nossa, achei muita audácia dela falar desse jeito. Eu nunca vi nenhum padre falar assim. Aí vou lá consertar ela, vou lá. Aí você pode não estar entendendo. Mas aí você fala, não, eu não sei de nada, eu tô chegando aqui agora. É difícil, Jesus, encontrar pessoas assim, por isso que é difícil. Porque o certo é isso. A pessoa, não, eu não sei. Eu tô chegando agora. Eu posso não estar entendendo. Eu precisei viver muito isso. Tinha coisa também que eu não entendia. Pô, mas eu entendi o seguinte: eu tô chegando agora, eu tenho que respeitar quem já tem tempo de caminhada. Não posso chegar comandando a parada. Não é o meu papel. Eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Então eu ficava assim: eu tô errada. Eu não sei nem por que que eu tô errada, não, mas eu tô. Porque muita coisa eu ainda não entendia. Mas uma coisa eu dizia para mim mesma assim, olha, eu não sei de nada, eu tô aprendendo agora, com certeza eu tô errada e tá certo o que tá sendo falado, eu só não tô entendendo ainda.
Então, se você não tiver disposto a isso, se você, porque isso é a vontade humana, tá? Que quer falar, que quer se justificar, que mal chegou e já quer falar e quer consertar os outros, quer falar. E sem conhecer, já quer afirmar isso que você está falando é errado. Porque uma coisa é a pessoa com humildade virar e falar assim, chegar a outra no canto, assim, no privado e falar assim, fulano, você poderia me explicar novamente? Eu até anotei aqui, você falou uma coisa que eu não consegui entender, né? Eu confesso para você que você pode até falar, para não me desceu a garganta. Eu não consigo conseguir concordar com isso, eu não entendi, né? É isso que foi falado. Por que que você falou isso? Porque eu queria entender. Aí a pessoa vai ter todo o amor para te explicar, porque você tem a humildade de reconhecer que você é que não está entendendo. Você não vai chegar falando, isso é mentira, isso que você está falando é do demônio, e não sei o que. Ixi, você fecha o céu na hora. Agora, quando você reconhece, não, eu não estou entendendo, eu que não estou entendendo, né? Você reconhece a sua pequenez. Você poderia me explicar melhor? Não sei por quê, mas não achei estranho, eu não consegui entender. Você pode me explicar? Gente do céu, você acha que Jesus não vai falar? Entendeu? Mas tem pessoas que não têm essa coragem. E eu não vou dar o braço a torcer de ir lá e perguntar nada. Eu vou sair daqui, eu vou xingar, eu vou falar isso e aquilo, o que eu penso, e já vou corrigir, já vou mostrar os documentos que eu li, que prova isso, que prova aquilo. Aí já era. Essa pessoa não. Você tem que entender que você é um nada. Porque essas pessoas que é muito cheia de si, elas já ouvem consertando, né? Elas já ouvem assim, ó, sabe? Elas já ouvem com aquele ego lá em cima, né? A pessoa humilde, pequenininha, a pequena, né? Ela já fica, meu Deus, uau! Eu não tenho nem o que falar, não consigo nem entender de tão grande que é. Não é um entender assim de, isso é mentira porque eu não consigo entender. Não, é tipo assim, uau, meu Deus, isso é muito grande, eu nunca pensei isso, meu Deus do céu. Você fica impressionado com aquilo, entendeu? Você fica como aquela bebezinha assim, encantado com o mundo que você está descobrindo, né? A minha filha, tudo que ela vê, ela fica, ela fica encantada, regala o olho e fica querendo pegar, e fica querendo tocar, e fica tentando conhecer o mundo, né? Então você chega assim, né? Entendeu? Por isso que é um problema as pessoas que é muito assim de caminhada nesse sentido, que tem muita formação e tal. Porque às vezes elas não têm essa humildade, né? Elas já chegam, né, empoderadas, né? Entendeu? E não é assim, gente. Você tem que se esvaziar. É muito importante isso, né? E tá isso, né? Ele falou que o principal obstáculo às coisas de Deus é nós mesmos, a nossa vontade humana, né? Deu o exemplo do jovem rico, que, né, o jovem rico ali cheio de si mesmo, né? Não, Deus mostrou para ele que era perfeito, né? Porque ele tinha apegos, mas ele não quis abandonar sua riqueza. Muitas pessoas são assim também. Eu não quero abandonar minha formação, o que eu sei. Eu sou muito rica e Jesus está dizendo para mim pôr numa gaveta tudo que eu já sei, para mim aprender a verdade. Mas eu já sou cheia dessa verdade. Eu tenho não sei quantos anos de renovação, de coordenação, de não sei o quê. E fiz teologia, fiz Paulo Apóstolo, fiz no evangelização, não sei o quê. Eu tenho informação nisso, eu tenho informação naquilo. O jovem rico, né? Aí fica triste quando fala assim, você não sabe de nada, filho. Ele fica todo murcho, né? Mas é esse amor que Deus quer, essa entrega. É muito importante, gente. É muito importante. É muito importante mesmo, né? Senão nunca seremos um com Deus. Ele falou sobre sermos um com Deus através da verdade, né? A verdade vai nos transformando tanto que a gente se torna a própria verdade, né? Se tornamos um com Deus, né? É muito importante, porque a verdade, ela não é uma coisa externa que você ouve e você fica, olha, a verdade está vestida de vermelho, deixa eu ir lá vestir de vermelho também, ó, tô parecida com ela, não. A verdade é uma coisa que você come, né? E se torna substância sua. Então ela você vira aquilo, né? Não falo que a gente é o que a gente come, né? Aquela comida, aquela vitamina, aquilo que você ingeriu, mistura no seu organismo e passa a ser você, né? A palavra de Deus tem que produzir isso. Mas se você não engolir, fi, se lá no fundo não quer descer sua garganta,
Se lá no fundo, na sua mente, não se obedeceu, a sua inteligência não obedeceu aquilo, a sua vontade não se rendeu. Você até sabe, passou pela sua vida o conhecimento, mas as suas potências não se abaixaram, não se renderam a entender aquela verdade, não se debruçaram, não ficaram de joelhos diante dela, não amaram, não beijaram ela. Não adianta. É muito importante isso. Depois eu continuo, que tem os comentários depois da palestra também. Amém?